Bom, vamos começar. Boa noite a todos. Sou o Marcelo Starling, trabalho aqui na empresa Incotep, sou gestor da linha de transmissão, segmento que cuida de toda a venda de produtos de geotecnia para a linha de transmissão aqui na Incotep. Primeiro quero agradecer a Cristine Marzullo, a Marzullo Treinamentos, pela abertura do canal, pela disponibilidade em abrir essa porta para a gente. Pois queria só que confirmassem aí se o áudio está chegando, se tá tudo bem. Tá? Então, queria aproveitar também para agradecer a todos que estão aqui online. O objetivo dessa conversa aqui hoje é complementar o que foi falado na semana passada sobre estaque helicoidal, jogar algumas informações a mais aí, para aumentar o conhecimento de todos aí sobre essa técnica, essa tecnologia que é tão pouco utilizada hoje no Brasil, né? Em universidades, faculdades, não tem grandes níveis de informação. Então a Cristine puxou isso, convidou a mim, ao Daniel, a outros profissionais do mercado, e vamos ver se a gente consegue agregar alguma coisa aí para todo mundo, tá? Bom, inicialmente a gente queria falar um pouco também sobre o grupo Incotep, sobre a Açotubo, para contextualizar para todos que não conhecem ainda, quem não é de linha de transmissão, quem está entrando nesse mercado agora. Então, o objetivo é fazer uma apresentação rápida aqui sobre o grupo, tá? Falando um pouco da Açotubo, que é a matriz do grupo Incotep. É uma empresa que já tem 46 anos de mercado. Hoje é líder na América Latina na distribuição de produtos siderúrgicos. Estamos com a matriz aqui em Guarulhos, com 120 mil metros quadrados, 10 unidades espalhadas pelo país, um faturamento da casa de 1 bilhão. Então é um grupo muito grande que tem investido bastante em fundações de linha de transmissão, investido muito no segmento de linha de transmissão, como nós vamos passar um pouquinho daqui para frente. Tá? Falando propriamente dos produtos que a Incotep comercializa nesse mercado, das soluções, né? A gente tem a Viga L, temos a aplicação das nossas hastes maciças, das nossas hastes vazadas. É uma solução bem convencional, aí, bem tradicional na linha de transmissão. Acredito que vocês já devam ter se deparado com isso, né? Nos cursos da Cristina também eu já acompanhei alguma coisa, eu sei que ela detalha isso também com mais propriedade, mais a fundo. A parte de ancoragem também é feita, a Incotep fornece os materiais para isso. Então, tanto ancoragem maciça, ancoragem autoinjetável ou tubular, né, com injeção simultânea ou com pré-furo, a Incotep fornece toda a linha de produtos e acessórios para esse tipo de aplicação também. Do mesmo jeito para a microestaca, que é uma solução um pouco mais recente no Brasil, de não tão larga utilização, mas uma solução muito importante também, que a Incotep tem trabalhado bastante nela e tem oferecido ao mercado aí já com algum sucesso. Já temos vários projetos utilizando esse tipo de tecnologia no Brasil. Um produto um pouco mais novo que a Incotep lançou é o grampo para tubulão. É um produto que a Incotep está comercializando há cerca de 3 anos, mas que já é também um produto que deu uma aceitação muito boa no mercado. É um produto que tinha uma certa carência de fornecedores. A Incotep entrou bem forte nisso também e já está atuando nisso há algum tempo. Tá? Agora, falando um pouquinho mais do motivo da gente estar aqui hoje, né, que é
passar um pouco mais de informações sobre estaca helicoidal, vamos começar a falar disso aqui então. Acho que assim, para iniciar a conversa, né, é um pouco batido, mas é bom a gente sempre frisar isso. Uma engenharia, ela é legal que ela te dá vários caminhos de se chegar ao mesmo resultado. Então nada do que eu disser aqui, de qualquer outra pessoa vier falar sobre engenharia, é uma verdade absoluta. Existem várias maneiras de você chegar ao mesmo resultado, né? A gente sempre brinca que 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 3 mais 1 é 4, e você chegou no 4 do mesmo jeito. Então nós vamos dar alguns caminhos, alguns atalhos, alguns caminhos por onde a gente passa, mas não quer dizer que o que é feito em algum lugar ou outro esteja errado. Tá? Bom, então falando um pouco da estaca helicoidal, hoje no Brasil ela já é utilizada em grande escala nos estais. Tá? Para quem não conhece ainda, não teve a oportunidade de ver, isso aqui é são dois modelos de torre, uma torre estaiada e uma torre autoportante. Nas torres estaiadas tem uma ampla utilização de estaca helicoidal há bastante tempo já é uma aplicação bem mais recorrente. No caso das torres estaiadas também, você tem a utilização de estaca nos mastros centrais, que também já é uma utilização recorrente, uma utilização que já tem um histórico bem mais forte. E nas torres autoportantes também pode-se utilizar a estaca helicoidal para os pés de torre. Também existe um histórico, existe uma utilização não tão ampla como nas outras situações, em função do nível de carga, tratar-se de torres com menor repetitividade, com cargas bem mais elevadas, mas também é uma situação que muitas vezes se mostra vantajosa, principalmente nas torres autoportantes do tipo suspensão. Mas nada impede de se usar para ancoragem, torres especiais ou qualquer outro tipo de torre. Tá? Bom, e aí sempre fica naquela dúvida, beleza, você pode usar em tudo, mas onde que eu devo usar, por que que eu devo usar? A estaca helicoidal, para ela ser viável num projeto ou numa aplicação, você vai ter que atingir os 2 parâmetros mínimos de projeto, que basicamente num projeto vai vir uma recomendação que você atinja um comprimento mínimo e um torque mínimo. Então sempre que você atingir o comprimento mínimo e o torque mínimo, é viável a utilização de estaca helicoidal. Bom, o que é o comprimento mínimo? O comprimento mínimo vai ser 5 vezes a distância do diâmetro da última hélice até o topo do solo. Ou seja, se a sua última hélice tem 14 polegadas, você vai multiplicar esse diâmetro por 5 vezes e você vai ter que a distância do topo dessa hélice até o solo é 5 vezes. No caso das torres estaiadas, por exemplo. Isso para garantir que a estaca vai ter um funcionamento, ela vai ter uma área de solo para performar sem ter interferência das primeiras camadas, que em geral são camadas de solo um pouco mais frágil, ou que está susceptível a uma corrosão, alguma variação maior de propriedades. Tá? Então, sempre quando vai vir num projeto, vão vir 2 parâmetros que têm que ser determinados. Comprimento mínimo e torque mínimo. Os 2 são muito importantes. A gente não trabalha só com um nem só com o outro. Sempre tem que atender os 2. Tá? O torque mínimo, ele vai te garantir que a estaca que está ali, ela está atendendo a determinada carga. Porque existe um coeficiente da estaca que você vai correlacionar com o torque para definir que o Q está sendo atingido através de uma fórmula empírica. Então, os 2 parâmetros vão ter sempre que ser atingidos. Ah, mas eu só vou saber se dá para utilizar quando eu for no campo? Não. Com base num boletim de sondagem, você vai ter uma previsão, vai existir uma previsibilidade dos locais onde essa estaca pode ser aplicada. Mas a gente que está trabalhando com linha de transmissão sabe que nem todos os pontos, nem todas as torres são sondadas. Então você vai ter um cruzamento de informações de projeto com de campo na prática, assim como para qualquer outro tipo de fundação de linha de transmissão. A verdade é que existe um nível de incerteza, um nível de variabilidade em toda a obra de fundação de linha de transmissão. Com a estaca helicoidal não é diferente. Tá? Mas a gente já sabe então aonde dá para se utilizar helicoidal, mas onde que eu vou usar, onde que é vantajoso se utilizar a estaca helicoidal.
Bom, a gente tem que partir dos principais pontos da estaca helicoidal para imaginar onde que eu vou querer utilizar. A estaca helicoidal é uma solução industrializada. Então, pela obra da estaca helicoidal, você consegue fazer um controle de qualidade na indústria que na obra você não tem. É um controle de qualidade que você vai ter dentro de um processo industrial que o controle de obra não te permite. Essa é uma das grandes vantagens da estaca helicoidal. Outra vantagem é a baixa demanda de mão de obra para a sua instalação. Uma equipe de instalação de estaca helicoidal vai variar aí de 5 a 6 pessoas em média. Tá? Você vai ter um operador de retro, você vai ter 3 ajudantes e o encarregado da turma. Então, uma equipe muito pequena e consegue uma produtividade muito alta. A gente vai ter uma produtividade aí de, em média, 5 estacas por dia. Claro que isso vai depender do seu terreno, do torque que você tem que atingir, da profundidade que a sua estaca vai atingir, de acesso, então o deslocamento que a equipe tem que fazer de um ponto ao outro, do canteiro até o ponto de instalação, o tempo que isso tudo demanda, vai influir na produtividade. Tem casos que tem equipe que instala 12 estacas por dia, 14 estacas por dia, e tem casos que a gente tem 2 estacas por dia. Mas uma média aí, se eu for trabalhar com torres estaiadas, 5 estacas por dia. Se você vai para mastro central, para torre autoportante, se aumenta um pouco essa média, afinal de contas você consegue aumentar a quantidade de estacas instaladas no mesmo ponto. Além de tudo isso, tem uma logística extremamente simplificada. Então, locais onde você tem dificuldade de acesso, você não consegue chegar com veículos pesados, você consegue instalar estaca helicoidal com uma logística muito mais simples, com deslocamento de pouco material, de poucos equipamentos. Então, tudo isso é levado em conta na hora de decidir qual solução você vai utilizar. Tá bom, muito bonito esse papo, mas e a grana, né? Quanto que isso vai me custar? De novo, depende. Depende de todos esses fatores, da carga, do solo, do local, das equipes, da produtividade. Mas para ter uma ordem de grandeza de preço, a gente fala que a estaca helicoidal custa em torno de R$350 por metro instalada. Tá? Essa é uma média aí, claro, como eu disse, vai depender da carga, do local, do acesso, da logística, mas uma ordem de grandeza bem razoável para a gente trabalhar é R$350 um metro dela instalada. Gente, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para mandar aí no chat. À medida que for aparecendo aqui, eu vou tentando responder a vocês. Bom, aí falando já um pouco da instalação, do processo prático da instalação, que foi um dos pontos que a Cristina pediu para a gente detalhar, parte de instalação e ensaio, como que é feito esse processo. Muito bem, então assim, a instalação de uma estaca helicoidal, como eu disse acima, ela é muito simples e demanda pouca mão de obra. Tá? Ela, basicamente, você vai chegar num ponto de instalação, tem que estar materializado, você tem que ter um piquete, a equipe de topografia tem que ter passado lá antes, feito a identificação correta. Você vai posicionar a sua estaca inicial, que no caso é sempre a seção guia, foi mostrado na última aula, é aquela primeira parte que tem uma ponta em ângulo para facilitar a penetração. Ela possui as hélices, que são os elementos que vão dar resistência à estaca, e ela é naturalmente a primeira elemento a ser instalado no solo. Então você fez o posicionamento dela, normalmente abre-se uma pequena vala no chão, para não se ter esse erro na variação na hora que você começar a aplicar o torque. Você faz o acoplamento dessa seção com a reta escavadeira. Aí esse acoplamento, se você vai posicionar ela primeiro na retro, se você vai deitar o cabeçote da retro para fazer a conexão, se você vai usar uma escada, vai depender da prática, dos costumes de quem está fazendo a instalação, dos operadores e dos executores, do encarregado. Não tem certo, não tem errado, existem vários jeitos de você fazer isso. Vou passar algumas imagens na frente que esclarecem um pouco melhor como isso pode ser feito. Tá? Então, depois que você fez isso,
Você iniciou, fez a conexão, fez o posicionamento, você inicia o torque e vai ajustando o ângulo de ataque da estaca. Esse ângulo de ataque você vai ajustando com um nível bolha, com um inclinômetro, com qualquer outro equipamento, com um equipamento qualquer que possa te dar a precisão que você precisa, que a estaca está no ângulo certo. E por que é tão importante a estaca estar no ângulo certo? Se a gente está falando de uma estaca de stay, por exemplo, uma estaca a tração, quando você está trabalhando com ela no mesmo ângulo do stay da torre, você vai garantir que os esforços vão ser transmitidos todos axialmente. Então você elimina uma série de problemas que você teria, uma série de cargas, de efeitos de carga que você teria na fundação, se você existisse algum ângulo ali, alguma variação de ângulo entre a fundação e o nível o nível do stay, o ângulo do stay. Então, à medida que você vai fazendo a instalação, você vai a todo metro conferindo, vai sempre conferindo a angulação e anotando metro a metro qual é o torque que está sendo atingido para você poder garantir que aquela estaca está dentro do limite de trabalho dela, que ela está evoluindo conforme o SPT previa e que ela não extrapolou em nenhum momento e que ela está dentro do ângulo previsto em projeto. Você vai fazendo as conexões à medida que for sendo necessário. Na imagem aqui dá para a gente observar que já existe uma seção instalada, os operadores aqui estão conectando uma outra seção na reta para depois fazer a conexão direto na estaca que já estava lá. E aí, quantas estacas você vai utilizar, qual o comprimento mínimo, o comprimento máximo, você que vai definir como projetista. Normalmente existe um parâmetro para isso em função do solo, mas aí vai ser definido caso a caso. Em média, uma estaca helicoidal tem ali em torno de 10 metros. Tá? Bom, o Jefferson está perguntando aqui a diferença dessas estacas para tubulão nessas fundações. Bom, a estaca helicoidal e tubulão são fundações diferentes. A estaca helicoidal, como foi mostrado na última aula, é basicamente uma haste metálica com hélices soldadas ao longo dela e que se é feita a instalação através de torque no solo. O tubulão, hoje, em função das revisões da norma e tudo, é uma técnica de que você faz uma escavação no solo, você prepara o tubulão, pode ser com base alargada ou não, mas hoje tem que ser mecanizado. Você vai jogar uma armação lá dentro, vai jogar toda aquela ferragem lá dentro e depois vai fazer a concretagem. Nesse caso aqui, são fundações bem distintas. Tá? Bom, o Denis está perguntando aqui como se mede o torque aplicado. O torque aplicado, vou passar uma imagem aqui, depois eu volto. Aqui dá para a gente ver o equipamento de instalação. Tá? Nós temos um motor hidráulico que é conectado à reta escavadeira. Embaixo dele é colocado um torquímetro. Esse torquímetro ele tem que ter a capacidade suficiente para a sua obra. Então, se ele é de grande ou de pequeno porte, depende da sua obra. Né? Existem casos de estaca helicoidal que são utilizadas para fundações de placas de vias urbanas. Existem casos de estaca helicoidais que são utilizadas para grandes pontes. Então, o tamanho do torquímetro depende do porte da sua obra. Da mesma maneira, isso vai depender da sua linha, vai depender da carga que você está aplicando na sua fundação. Em média, a estaca helicoidal de linha de transmissão, ela vai com um torque ali na casa de 23 mil libras-pés, ou 25 mil kNm, alguma coisa dessa ordem de grandeza. Tá bom? Então, voltando aqui agora, os parâmetros de finalização da instalação de helicoidal. Como eu falei antes, para você parar a instalação, você tem que atingir os parâmetros mínimos de projeto, que são torque e comprimento mínimo. Esses dois parâmetros sendo atingidos, você pode ter que continuar a instalação um pouco mais ou parar imediatamente para se acertar a altura final dessa estaca, né? Esse posicionamento aqui para te permitir conectar com o varigrip e consequentemente com o stay, porque se esse afloramento
tiver ali 2 metros, você vai ter um problema posterior para fazer a manutenção, para fazer a conexão. Nesse caso aqui a gente recomenda em torno de 30, 50 centímetros, vai depender do solo. Nessa imagem nós estamos vendo que é bem alagado, então são feitas considerações diferentes também caso a caso. Tá? Então aqui tem algumas imagens que mostram a instalação da estaca helicoidal. Tá? Aqui a gente tem uma retro com a cabeça dela deitada, a lança dela deitada, e os funcionários estão fazendo a conexão da estaca helicoidal com ela deitada, apoiada num cavalote. É uma das maneiras de se fazer. Depois você faz o posicionamento, você pode ver que tem uma vala aqui, a conexão da estaca já feita com a retro e a instalação prosseguindo. Nessa aqui a gente observa que um dos instaladores está com um equipamento aqui na mão, no caso um inclinômetro, está acompanhando a evolução do ângulo do torquímetro, da estaca, desculpa. E outra coisa que eu esqueci de comentar lá atrás, existe a possibilidade desse ângulo de ataque já ser aferido pelo torquímetro. Existem torquímetros hoje que já colocam esse controle de torque, já enviam esse controle de ângulo direto para um dispositivo, um celular, um tablet, o que for, para que isso já vai gerar o boletim de instalação. Tá? Então já existem torquímetros com essa tecnologia hoje. Ainda não são muitos no Brasil, existem algumas restrições quanto à utilização por causa de transmissão de dados por parte da Anatel, mas é alguma coisa que está evoluindo e que fatalmente em algum tempo será uma realidade bem mais utilizada. Aqui mostra os funcionários fazendo a conexão de seção, fazendo a conexão primeiro na estaca, e aqui mostra fazendo a conexão primeiro com a retro. Não tem certo, não tem errado, tem vários jeitos de fazer, vai da prática dos funcionários e, claro, de obedecer às regras de segurança do projeto. Tá? Um detalhe importante que tem que citar aqui também, esse funcionário aqui, vocês podem observar que tem um bastão de ferro enfiado aqui no último furo, é um equipamento chamado de espina. Isso é muito importante para evitar acidentes na hora da conexão dos parafusos. Esse furo, ele é um furo justo, ele não tem uma folga muito grande para você não ter um cisalhamento entre os parafusos e o tubo. Então você tem que ter um furo mais ajustado, né? Então esse é um tipo de equipamento que é muito importante de ser utilizado para evitar acidentes de trabalho. Tá? Então aqui a gente destaca alguns pontos de atenção da instalação. Tá? O local deve estar livre de qualquer obstáculo materializado. Todos os materiais, equipamentos e procedimentos têm que estar disponíveis para que não seja necessário você interromper e voltar depois, um dia depois. Isso não é interessante para a instalação da estaca helicoidal. Se necessário, remover algumas das seções e reinstalar outras no lugar é possível. Tá? Você tem que controlar para que o torque não avance todo de uma vez. Você tem que entender como que isso pode gerar um comportamento da estaca. Todas essas orientações são passadas pelos fabricantes e pelo projetista da estaca caso a caso. Então é muito importante esse tipo de controle. A Incotep tem a prática de toda obra que ela vende, todo projeto que ela inicia, ela vai na obra dar um treinamento para os funcionários que vão participar da execução e para os fiscais. Tá? Então é uma prática para evitar que ocorram erros lá na ponta posteriormente que podem vir a prejudicar a performance do produto. Todos esses pontos são passados num detalhe bem maior, claro. É importante que não se altere o ângulo de instalação. Os parafusos têm que ter um torque adequado também, que é definido em projeto, para evitar que eles se soltem. E em caso de qualquer variação desses parâmetros, isso tem que ser rapidamente reportado ao projetista, ao fabricante, para que seja verificado se é necessário algum tipo de ajuste. Tá? Bom, sobre instalação, o que a gente tinha para falar é basicamente isso. E tem um modelo de ficha de instalação aqui que mostra os dados que devem ser preenchidos para posterior informação ao projetista e acompanhamento, validação de todas as instalações. Tá?
Com relação à pergunta do Denis, quanto a tratamento químico para suportar a oxidação, nós vamos falar um pouco mais na frente sobre corrosão. Tá? Existem várias maneiras de se combater a corrosão, e aí nós vamos ver onde é necessário e onde não é necessário fazer isso. Com relação à aplicação de torque em solo seco e posteriormente o solo ficar encharcado, Clécio, muito boa pergunta. O solo realmente muda as características e isso tem que ser contemplado pelo projetista em projeto. Tá? É natural que você vai instalar num solo seco, quando você instalar num solo úmido, o solo perca a capacidade de carga. Então, se você não se atentar para isso, se você não considerar isso no seu projeto, eventualmente você vai ter um problema ali na frente. Mas isso é uma característica muito importante que você tem que levar em conta no seu projeto, tá? Para que você não tenha problemas em casos futuros, em problemas de umidade, né? De aumentar o nível de água ali no solo. Tem um Fábio aqui que está perguntando: a medição do comprimento da estaca é considerada a sobreposição da ponta bolsa, não dá diferença no comprimento final aplicado? Pergunta feita do Fábio Padilha. O Fábio, isso tem que ser desconsiderado sim. Tá? Quando você vai fazer a instalação, você tem que desconsiderar um dos lados, que esse lado está sobrepondo. Por exemplo, uma seção guia, por exemplo, tem 3,5 metros e a seção intermediária que você vai conectar nela tem 3,5 metros também. Mas 20 centímetros, 25 centímetros dessa peça vão se sobrepor. Então, na verdade, você não instalou 7 metros, você instalou 6,80 metros, 6,75 metros. Isso tem que ser considerado no boletim de instalação, sim. Quando você coloca aqui, desculpa, as seções que você utilizou na sua instalação, você vai colocar aqui um comprimento final que tem que ser descartado essa variação da bolsa. Tá? Outro ponto importante, quando você vai fazendo a instalação aqui, você não consegue visualmente identificar se a estaca passou 1 metro, 2 metros, 3 metros, para você fazer a anotação do torque naquela região. Então tem que ser feita uma marcação física na estaca, um risco com giz, com pedra de marcação, com uma caneta esferográfica, uma caneta de marcação de tubo, qualquer coisa do tipo, para você garantir que você está fazendo a leitura nos pontos certos. Isso é muito importante para uma posterior avaliação da efetividade do projeto e a eficácia, e mesmo em caso de ter alguma variação no processo, para a gente poder fazer uma análise melhor do que pode estar acontecendo. Bom, então depois que você fez a instalação, a gente passa para a parte de ensaio de rotina, né? Já fez a instalação, agora existe uma recomendação que todas as estacas helicoidais sejam instaladas. Por se tratar de uma tecnologia nova, uma tecnologia que não é tão conhecida ainda no mercado, existe-se essa recomendação por um nível de ensaio maior nela. E aí fica aquela pergunta pra gente, né? Isso é uma gravura clássica, que acho que todo livro de geotecnia tem alguma coisa parecida com isso. Então, assim, você tem o ponto 1 de SPT e tem o ponto 2 de SPT. Isso é muito comum numa obra de linha de transmissão. Tá? Você fez a sondagem no ponto 1 e fez a sondagem no ponto 2. Mas entre o ponto 1 e o ponto 2, principalmente no caso de linha de transmissão, você vai ter 8, 10, 15 instalações. Como que você garante que mesmo SPT1 parecendo com SPT2, eles sejam o mesmo solo, entre eles sejam o mesmo solo? 99% das vezes não vai ser. O solo tem uma grande variação. As camadas encurtam, crescem, existe a presença de rocha fragmentada, de matacões ao longo disso, que pode gerar um aumento do comprimento, uma redução do comprimento, um aumento da aplicabilidade ou mesmo uma redução da aplicabilidade de estacas helicoidais. Aqui na imagem que a gente coloca aí dá para ver isso claramente, né? Uma brincadeira, mas que exemplifica muito bem o que pode estar acontecendo no solo embaixo de você. Hoje, nas obras de linha de transmissão, em geral são feitas sondagens em todas as torres autoportantes e nas torres estaiadas, uma a cada 2, alguma coisa desse tipo. Então existe um nível de incerteza muito grande. Por isso é importante que o ensaio seja feito e seja feito muito corretamente.
Tá? Agora, falando um pouco de como é feito esse ensaio, tá? Bom, basicamente você vai instalar a sua estaca. Ao final dessa instalação, você vai aplicar uma pré-carga nessa estaca da ordem de 20%. Vai ser definido também pelo projetista, né? Se é 20, se é 30, se é 40, se é 10. Mas em geral, nas obras que a gente trabalha, a gente está falando de alguma coisa do tipo 20%, para que você tire todas as folgas que o solo possui ali. Depois que você aplicou essa pré-carga, você já está com os relógios comparadores posicionados, você zera esses relógios para que a partir daí sim você vai medir o deslocamento da fundação à medida que você aplica carga. Tá? Então, você inicia o ciclo de cargas que podem ser, vai ser por etapas. O projetista vai definir em quantas etapas são e qual que é a duração de cada etapa dessa. Se ele vai do 20 para o 40, para o 60, ou se ele vai direto para o 50, ou se ele vai para o 70. É importante que não sejam feitos acréscimos muito altos entre a cada etapa dessa, para que não se faça uma deformação muito abrupta no solo. Então é importante que sejam feitos alguns ciclos, você estabilize esse ciclo por 1 minuto, 2 minutos, meça qual que é o deslocamento naquela etapa e vai seguindo. Quando a gente fala em ensaio de rotina, normalmente a gente vai até 100% da carga das estacas. Com isso a gente garante que a estaca, posteriormente, quando for solicitada a essa mesma carga, a gente já tem um mapa de como será a reação dela, como será a reação do solo a ela também. No ensaio que é feito antes do início do projeto, que a gente chama de ensaio de validação ou ensaio de convalidação, como algumas pessoas dizem, a gente costuma extrapolar, a gente vai a 120%, 140%, que é justamente para entender o comportamento do solo e a interação do solo com a estaca. A gente cria um número maior de etapas, né, um número maior de níveis de ensaio, e mantém isso por mais tempo, leva a cargas mais elevadas, justamente para entender esse comportamento do solo. E a gente leva ao nível máximo do ensaio, depois reduz novamente a carga de ajuste de relógio. Nesse ponto, em todas as etapas vai sendo feita a leitura. Chega-se nessa pré-carga novamente, você volta a zerar o relógio e faz novamente o ensaio. Então são 2 ciclos. Com isso a gente garante que está sendo... a carga de linha de transmissão não é uma carga contínua, ela é uma carga cíclica. A carga vem e volta, é uma carga de duração muito baixa, mas que pode ter uma certa repetitividade. Não na carga máxima, mas em outros níveis. Então é importante que sejam feitos pelo menos 2 ciclos aí, para a gente entender o comportamento do solo, a plasticidade do solo, e as leituras sempre sendo feitas, inclusive a última leitura. Após retirar toda a carga, é importante você medir qual que é o deslocamento residual desse solo, para você entender um pouco mais da plasticidade do solo e desse comportamento dele. Então aqui tem algumas imagens, está mostrando um ensaio sendo feito com tripé, um ensaio de sty. Aqui tem um ensaio de sty também sendo feito através de uma viga metálica. Dá para fazer nos dois, vai depender da carga que você tem, do porte do seu equipamento, do solo que você tem em volta, né, para apoiar e não haver deslocamento do seu equipamento ao invés de ter o deslocamento da fundação em si. Então aqui tem 2 modelos de equipamento para se fazer o ensaio. Nós temos aqui um exemplo da bomba, que está jogando a carga no macaco e fazendo o ensaio na estaca. E os 2 relógios comparadores, para quem ainda não teve oportunidade de ver ou de acompanhar o ensaio, são esses equipamentos que são posicionados através de uma superfície plana, com uma lâmina de vidro, é recomendado por ser mais liso, e você faz a medição do deslocamento através do indicador que aparece nesse relógio aqui. Bom, a laorta, quanto ao solo seco ou saturado, a projetista deve considerar o nível do lençol freático. Exatamente, isso aí tem que ser levado em consideração no projeto, sim. Com relação à norma de referência para ensaio, existem as normas brasileiras que servem como referência para se definir o ensaio, mas não existe um ensaio definido para estaca helicoidal, não existe um ensaio normatizado para estaca helicoidal. Então isso tem que vir junto com o projeto. Junto com o projeto da estaca helicoidal é enviado um procedimento de instalação e um procedimento de ensaio, que sempre vem acompanhando,
já que não existe uma normatização para ensaio em estaca helicoidal. E é feita com base na norma brasileira de ensaios, de fundações, né? É feita uma adaptação dela aonde aplicável. Bom, critérios de aprovação. Como que eu vou saber? Beleza, eu instalei a estaca, eu fiz o ensaio, mas e aí, ela tá boa ou ela tá ruim? Vai ser apresentado dentro desse documento, dentro desse procedimento de ensaio, quais são os parâmetros aceitáveis para deslocamento no primeiro ciclo, para deslocamento no segundo ciclo e o deslocamento residual. Então, vão ser definidos parâmetros para se fazer aprovação ou não. No primeiro ciclo eu defini que podia ter 50 milímetros, deslocou 51 milímetros, envia para o projetista, ele vai fazer a análise se é viável ou se não é viável. Tinha que deslocar 50, mas deslocou 70 milímetros, o solo rompeu. Você pode voltar a instalar uma nova seção naquela estaca, faz a instalação novamente, chega no torque, sai daquela região fraturada, você vai para um solo que esteja compactado novamente, que esteja íntegro novamente, repete o ensaio. Se passou, significa que você chegou no solo que vai te dar a força que você precisa. Não passou, vamos ter que estudar esse caso, se é o caso de se partir para outra solução, ou se é o caso de se abandonar a estaca helicoidal para esse projeto, ou pelo menos para essa torre. Aí tem um modelo aqui também de ficha de ensaio de rotina, né? Como que é feito esse preenchimento, o deslocamento medido em cada relógio, a média desse deslocamento, o tempo de duração, a pressão que é colocada ali, todas as condições que foram feitas em ensaios, o equipamento para rastreabilidade, para ver se eles estavam com toda a calibração em dia. Então isso tudo é muito importante, tá? E com isso tudo a gente já garantiu que a peça foi bem instalada e que ela resiste à carga que ela foi projetada. Mas ainda existe um receio muito grande se essa estaca vai resistir à corrosão ou não. Isso muito porque nós tivemos muitos problemas com grelha metálica no passado. Tá? Nós tivemos várias grelhas metálicas de linha de transmissão corroendo, outras soluções metálicas que também corroeram no passado e geram uma insegurança muito grande para quem está construindo as linhas hoje em dia. Então, além disso, as torres têm um nível de carga bem elevado. Nós temos estacas que estão submetidas a 50, 60, 70 toneladas, num elemento de 10 centímetros de diâmetro, 15 centímetros de diâmetro. Então, essas estacas estão sendo bem solicitadas. Além de tudo isso, não temos estudos tropicais de corrosão. Pô, mas não tem nada? Tem, existem estudos. Existe, por exemplo, se a gente for pegar como referência o ICCES, ela fala que vai haver uma corrosão em solos médios da ordem de 0,61 milímetros a cada 30 anos. Ou seja, se eu for pesar as duas paredes do tubo, pensando numa estaca helicoidal tubular, nós estamos falando de 31 milímetros em cada parede. A parede numa estaca helicoidal vai ser normalmente de 6 a 9 milímetros. Se a gente pegar a média, que é 7,5 aí, vamos falar que a gente está perdendo 3, 4% de parede em 30 anos. Acho que qualquer projeto tem um coeficiente de segurança bem maior do que esse. Mas aí nós estamos falando para solos médios, né? Existem várias maneiras de se avaliar isso. Por exemplo, aqui embaixo nós temos o normógrafo de King, né? É um outro meio de você avaliar, de você correlacionar a resistividade, o pH, ao nível de corrosão que esse solo vai te oferecer. Existe também a tabela de Perco, que correlaciona a severidade de corrosão à resistividade do solo. O estudo de resistividade é um estudo mais comum, que é feito um número maior de vezes na linha de transmissão. Então lá ele fala que a partir de determinável nível de resistividade, ou abaixo disso, o solo tem uma corrosão muito severa ou média. Então você consegue já ter alguns estudos que definem o nível de corrosão, mas são estudos internacionais. Falta uma literatura mais robusta nacional. Pensando nisso, há alguns anos atrás, o SIGRE, o grupo GT07 do SIGRE, que é coordenado pelo Auro, tem a participação aí de várias construtoras de linha de transmissão, concessionárias, os fabricantes de estaca helicoidal são todos presentes, os projetistas, várias pessoas do meio acadêmico se juntaram ao CEPEL, que é um braço da Eletrobras, é o Centro de Pesquisas Elétricas,
e iniciaram o que está sendo chamado de projeto 1899. É um projeto para se definir a taxa de corrosão dos aços utilizados atualmente para estaca helicoidal. Isso visa trazer maior segurança, maior credibilidade às soluções que são utilizadas atualmente, aos aços que são utilizados atualmente para estaca helicoidal. Então esse estudo, que se iniciou há cerca de 3 anos, ele enterrou diversos materiais, aço carbono, o aço carbono galvanizado, o aço patinável, o aço cortem, e fez esses materiais em corpos de provas para várias repetições, de vários cenários de solo. Então você tem ali o solo agressivo, um solo não agressivo. Foi elaborado um modelo de pés de equipamento que tensiona o aço que está sendo testado, ou seja, nós vamos ter ele na real simulação de como é em campo, como esse material está sendo tracionado em campo. Pode ocorrer uma aceleração devido ao tensionamento? Pode. Então isso aqui está simulando esse tensionamento. Foi feito todo o estudo de aceleração de corrosão, todo o estudo dos tipos de solo, e isso para corroborar aí com os estudos internacionais que a gente tem e a transmissão disso para solos tropicais. Já existem alguns dados iniciais dos materiais base, né, os materiais sem estar tracionados, materiais em solos agressivos e solos não agressivos. A taxa de corrosão até então está dentro do que a gente planejava. O CEPEL vai divulgando esses resultados periodicamente. No SNPTE foi feita a divulgação de alguns dados do ano passado, se não me engano. E à medida que isso vai sendo divulgado, nós vamos comunicando ao mercado também. Tá? Bom, o engenheiro Osmar fez um ensaio de corrosão de estacas helicoidais na Bengoa. O Danilo já respondeu para mim aí. Não tinha parâmetros para se acompanhar os resultados, né, para se parametrizar corretamente o que foi feito. Já foi pensado em anodo de sacrifício para prolongar a vida útil das estacas? Em alguns casos é pensado nisso sim e é utilizado. Existem algumas estacas hoje, eu respondo pela Incotep, tá? Então não posso falar dos outros fabricantes, mas a Incotep ela trabalha sempre com a estaca helicoidal com a ponta aberta, porque isso evita que tenha um acúmulo de água ou de qualquer outro elemento por dentro da estaca. Então qualquer elemento que entre na estaca, ela vai sair, evitando-se a formação de uma pilha galvânica ou de um meio corrosivo ali por dentro da estaca. Tá? Mas em alguns casos pode ser necessária a utilização de um anodo de sacrifício. Mas como eu disse anteriormente, tem que ser um solo com uma resistividade muito baixa, com um nível de pH ou de presença de água que vai justificar essa corrosão tão acelerada. Porque a estaca helicoidal em si, ela já é projetada para existir uma sobreespessura de parede. A carga crítica da estaca, do tubo que forma a haste da estaca, é o torque. Tá? Então, para você resistir ao torque, você tem que pôr uma sobreespessura de parede que futuramente não vai ser utilizada para a transmissão das cargas da estaca em si. Então, se a gente for pensar que a gente vai perder ali 4% de parede em 30 anos, como é o caso daquele solo médio estudado pelo ICCS, tabelado pelo ICCS, isso não vai ser significativo, essa perda de massa não vai ser significativa na vida útil do meu produto. Tá? Bom, e aí com relação aos tipos de proteção que podem ser utilizadas na vida útil da estaca helicoidal, existem várias soluções. Tá? Existe a estaca helicoidal patinável, que ela é feita com aço com presença de cromo, cobre e níquel, que vai gerar uma pátina em volta da estaca, uma casca mais dura em volta da estaca, e isso vai proteger aquela corrosão que vai acontecer futuramente. Isso é muito importante, especial na região de empescoçamento, na região de afloramento, porque ali vai ter uma presença muito mais forte de oxigênio e enxofre, que vai reagir com esse cobre, com esse cromo, com esse níquel, e vai gerar essa proteção adicional para a estaca. Quando a gente está falando do solo mais profundo, lá a gente não tem um problema tão severo de corrosão. Lá a gente não tem oxigênio, a gente não tem outros tipos de elementos. A grande preocupação
são nos primeiros metros, onde tem a aeração. Tá? Outro meio de se proteger a estaca é utilizando-se aço galvanizado. Tá? Qual das soluções é mais efetiva? Vai depender de aonde você está, onde você está instalando, qual tipo de corrosão você está sofrendo. E nós vamos ter um resultado um pouco mais objetivo com esse estudo da CEPEL. Tá? Hoje, a princípio, a gente trabalha os dois métodos são efetivos, desde que utilizados corretamente, é o que a gente falou lá atrás. Engenharia tem várias maneiras de se fazer. Você pode fazer pelo lado A, pelo B e pelo C, e todos podem estar certos. Tá? Então, o galvanizado funciona, o aço patinável funciona, a parede de sacrifício funciona, uma proteção catódica, um anodo de sacrifício funciona. O encapsulamento é uma solução também muito interessante. Tá? O encapsulamento é uma maneira de se fazer a proteção daquela estaca. Então você pode instalar ali um tubo metálico, um tubo de PVC nos primeiros metros para garantir que aquele meio corrosivo não vai entrar em contato com a estaca. Isso acontece muito em regiões onde você tem uma resistividade muito baixa ou onde você trabalha dentro de alguns tipos de plantação que os cultivos que ali estão não absorvem bem os pesticidas, não absorvem bem os fertilizantes utilizados ali. Por exemplo, arroz. Arroz é um tipo de cultura que não absorve muito agrotóxico. Então, quando você tem uma plantação de arroz, você já parte do princípio que o arroz está em área alagada. Então, você vai ter um problema ali da variação do nível d'água. Além disso, você vai ter a presença de pesticidas, de fertilizantes na parte superior. Se você for olhar onde tem arroz, em geral, você vê uma pequena espuma em cima da água. Isso é porque tem muito pesticida, muito fertilizante que está ali em cima. Se isso estiver em contato com a estaca, pode acelerar sim a corrosão. Então você tem que proteger se a vida útil da estaca for ser comprometida com isso. Outra maneira de se fazer é pintura epóxi, à base de tinta de aquatrão de hulha. Também vai proteger a estaca helicoidal, também vai proteger o aço que está ali em contato com aquele meio. Você vai ter um problema fatalmente de logística da obra. Você não vai pintar a estaca inteira. O último metro você vai ter que pintar, então você vai ter que parar, pintar a estaca na hora. Instalou, não chegou no torque, pinta mais uma. Isso pode gerar um problema logístico. Mas pensando só em corrosão, é uma solução que funciona. Existem meios de você fazer isso. Pintar antes, levar mais coisa para a obra, dá para fazer também. São todas alternativas que funcionam. Nenhuma é melhor, nem a outra é melhor. Vai depender do seu case de obra, do que está ali na sua realidade. Tá? Sim, a parte de corrosão é uma parte que ainda está sendo estudada. Nós já temos muitos estudos internacionais, temos alguns conhecimentos, tem alguma experiência de obra já, de coisas que funcionaram e funcionaram bem, mas não necessariamente vai ser o ponto que vai trazer mais informações aqui. Tá? Ainda temos algumas coisas que a gente precisa estudar, que estão sendo estudadas. O CEPEL está dando uma forte colaboração para a gente nisso. E esperamos muito em breve já ter bem mais material, bem mais dados para poder apresentar para o mercado. Apesar de que os dados disponíveis hoje são robustos. O que a gente tem de literatura internacional é extremamente robusta. Existem dados aí de anos e anos de estudo, que não podem ser desconsiderados só porque está se trazendo com solo tropical ou qualquer coisa assim. Tá? Bom, acho que as perguntas aqui... Em relação à corrosão, o fato de galvanizar adianta. É o que eu falei, é um dos meios de proteção, César. O Fábio está a utilização de encapsulamento na parte engastada e parte aflorada para solos com nível de inundação variáveis é suficiente para diminuir o processo corrosivo? Claro que vai depender do meio que você está, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo, né? Não é que isso é suficiente, depende, você está jogando isso aonde? Num rio ácido, onde está sujeito a muita chuva tóxica, chuva ácida. Então, assim, várias coisas têm que ser avaliadas. Você tem que ver qual que é o nível de corrosão que você está ali. Mas é um dos meios mais efetivos para esse tipo de proteção, tá, Fábio? Bom, então para finalizar, gente, eu não vou me prolongar mais. Todo mundo está cansado aí, já trabalhou o dia inteiro
Deve estar doido para chegar em casa e em vez de ficar ouvindo um cara falando bobeira aqui na internet. Eu queria só mostrar para vocês um novo desenvolvimento da Incotep também, que é um bloco metálico para mastro central. É uma solução extremamente inovadora para você retirar 100% do concreto das obras, das torres estaiadas. Então, onde você tem problemas logísticos, essa é uma solução extremamente interessante. Tá? A gente tem um bloco metálico conectado através de garrafas, você conecta a estaca, que te permite uma regulagem nos 3 eixos, no X, nos Y e no Z. Isso aqui não é um furo justo, é um furo oblongo, que vai te permitir regular a estaca para todos os sentidos, para frente, para trás, para um lado, para o outro, na profundidade, através da utilização dessa garrafa, e vai te dar muita agilidade na execução de uma obra de linha de transmissão. Tá? No mastro central, que hoje muitas vezes a pessoa fala assim, pô, não vou executar com estaca helicoidal, porque eu vou instalar estaca helicoidal e vou ganhar tempo. Desculpa, mas depois eu vou ter que voltar lá e fazer um bloco de concreto. Então, já que eu já vou ter que deslocar a minha equipe lá, vou utilizar outros meios. Então, hoje nós apresentamos uma solução que vai resolver esse problema. Tá? É uma solução nova no Brasil, é uma solução que já foi testada, foi corretamente dimensionada, mas não estamos inventando a roda aqui. É um produto extremamente inovador, mas com muita responsabilidade. Todos os testes estão sendo feitos. Vai trazer uma grande vantagem aí para todo mundo que seguir nesse caminho aí. Fatalmente isso é o futuro das obras, das construções de massa central. Tá? Bom, gente, basicamente o que eu tinha para falar para vocês é isso. Tá? A gente deixa aqui os contatos, o e-mail, nosso telefone. Fiquem à vontade para ligar, para mandar mensagem, mandar e-mail. Qualquer dúvida nós estamos à disposição para esclarecer. Quem quiser vir aqui na empresa vai ser um prazer receber, apresentar toda a nossa parte fabril, toda a nossa capacidade produtiva, mostrar o que a gente consegue fazer hoje de diferente. Se for necessário, ir até a obra de vocês, mostrar o que a gente está fazendo, ir até o escritório de vocês, apresentar os produtos, conversar com mais calma sobre tudo que foi falado aqui, alguns outros pontos que já tinham sido falados. A gente pode mostrar também um outro ponto de vista, pode avançar nesses estudos. Nós estamos à inteira disposição, tá bom? Agradeço a todo mundo que esteve aqui. Fico à disposição aqui, vou aguardar mais alguns minutos se alguém tiver alguma pergunta. Vamos tentar esclarecer aqui qualquer dúvida. Obrigado, Denis, Alaô, Flávio, Fábio, Danilo. Muito obrigado. Estamos à disposição.